Neste vídeo iremos ver o Wade Wilson sendo sentenciado à morte e não mostrando nenhuma reação. Tudo bem. O formulário do veredicto parece estar em ordem. Vamos deixar o funcionário publicar o veredicto. No Tribunal de Circuito do 20 Degrees Circuito Judicial e no Condado de Fort Lee, Flórida, ação criminal, Estado da Flórida versus Wade Wilson, Pace, 19 CF 568. Formulário de veredito do júri, fase de penalidade. Nós, o júri, decidimos o seguinte quanto ao réu Wade Wilson neste caso. Quanto à contagem de um assassinato em primeiro grau, Christine Melton. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu, sem sombra de dúvida, que Wade Wilson foi anteriormente condenado por um crime e cumpria pena de prisão ou estava em liberdade condicional ou em regime de controle comunitário. Sim. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu, sem sombra de dúvida, que Wade Wilson foi anteriormente condenado por outro crime capital, ou por um crime envolvendo o uso ou ameaça de violência contra uma pessoa. Sim. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu, sem sombra de dúvida, que o assassinato em primeiro grau foi especialmente hediondo, atroz ou cruel. Sim. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu, sem qualquer dúvida razoável, que o assassinato em primeiro grau foi cometido de forma fria, calculada e premeditada, sem qualquer pretensão de justificativa moral ou legal. Não. Se você, o júri, respondeu não a todos os fatores agravantes listados, você concluiu suas deliberações. Se você, o júri, respondeu sim a qualquer fator agravante listado, vá para a seção B. Se menos de 8 jurados votarem pela pena de morte, sua recomendação deve ser de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Se 8 ou mais jurados votarem pela pena de morte, sua recomendação deve ser pela pena de morte. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado provou um ou mais fatores agravantes. Cada um de nós considerou se existem uma ou mais circunstâncias atenuantes. Cada um de nós avaliou se os fatores agravantes comprovados são suficientes e se os fatores agravantes comprovados superam quaisquer circunstâncias atenuantes comprovadas. Consideramos ainda se Wade Wilson deveria ser condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional ou à morte. Nós, o júri, concluímos por uma votação de 9-3 que Wade Wilson deve ser condenado à morte. Quanto à acusação de assassinato em primeiro grau, Diane Ruiz. Nós, o júri, consideramos que o Estado estabeleceu sem sombra de dúvida a existência de fatores agravantes. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu, sem sombra de dúvida, que Wade Wilson foi anteriormente condenado por um crime e cumpria pena de prisão ou estava em liberdade condicional ou em regime de controle comunitário. Sim. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu sem sombra de dúvida que Wade Wilson foi anteriormente condenado por outro crime capital ou por um crime envolvendo o uso ou ameaça de violência contra uma pessoa. Sim. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu, sem sombra de dúvida, que o assassinato em primeiro grau foi especialmente hediondo, atroz ou cruel. Sim. Nós, o júri, concluímos unanimemente que o Estado estabeleceu, sem qualquer dúvida razoável, que o assassinato em primeiro grau foi cometido de forma fria, calculada e premeditada, sem qualquer pretensão de justificativa moral ou legal. Sim. Se 8 ou mais jurados votarem pela pena de morte, sua recomendação deve ser de pena de morte.
Se 8 ou mais jurados votarem pela morte,